Amada Igreja do Senhor, graça e paz da parte de Jesus, eu os convido a abrir vossas Bíblias em Neemias, capítulo 12. Ainda em pé, Neemias, capítulo 12, leremos do versículo 27 ao 43. Assim diz a palavra do Senhor. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asbenate, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Tenael, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu, após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre dos 100, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Assim diz a palavra santa do Senhor. Feche os seus olhos, vamos falar ao nosso Deus. Pai Santo, Deus eterno, o Senhor que é digno de receber toda a honra, toda a graça e todo o louvor, Pai. O Senhor, Pai, que torna possível a exaltação nesta manhã, Senhor. Pai, que o Teu santo nome seja honrado, Pai amado. Que o Teu santo nome seja glorificado, Pai. Que o Teu reino, Senhor Deus, desça, Pai, sobre nós, Pai. Fala conosco aos nossos corações, Pai. E usa o Teu servo para falar ao Teu povo, Deus. Esta é a oração que eu te faço, Pai, te agradecendo por tudo o que o Senhor fará e já está fazendo entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amada Igreja do Senhor. Amada Igreja, eu continuo a série de pregações em Neemias. Esta é a antepenúltima mensagem sobre o livro de Neemias.
Amanhã teremos a penúltima mensagem sobre o livro de Neemias e na próxima segunda a última mensagem do livro em Neemias. E é importante relembrar que após cinzas, ameaça, trabalho e muito cansaço, a cidade de Jerusalém se ergue em Neemias aqui no capítulo 12. A cidade foi repovoada, o muro foi reconstruído e a palavra de Deus reacendeu a aliança entre o Senhor e o seu povo. Agora, aqui, constatamos que a inauguração do muro, a dedicação dele, e a inauguração não acontece com corte de fita ou festa, simplesmente festa por festa, mas um ato de consagração. Ministro e povo se purificam, cantores são convocados e 2 grandes coros circulam a cidade. O povo então oferece grandes sacrifícios e Deus os alegra com grande alegria. Essa cena revela o propósito da verdadeira restauração na vida do crente, o retorno ao culto verdadeiro ao Senhor. Mas vivemos sim dias de ofertas sedutoras, de cultos falsos, graça barata, performance sem santidade, fervor sem palavra, ativismo sem oração, consumo religioso sem comunhão agradável e uma trilha sonora para a semana e até mesmo uma pregação coach daquele YouTube famoso. Diante dessas propostas falsas de culto, somos convidados a voltar ao centro. Em Neemias, capítulo 12, o Senhor nos revela como quer ser cultuado. Ele chama um povo inteiro, em tempo e lugar, a consagrar uma vida inteira, a ordenar a nossa vida pelo louvor que a Escritura estipula e a celebrar uma alegria integral que Ele mesmo dá. O tema do sermão desta manhã é o culto verdadeiro ao Senhor. Como cultuar verdadeiramente ao Senhor? E a primeira verdade que o texto nos apresenta é: vivam em santidade. Como cultuar verdadeiramente ao Senhor? Vivam em santidade. Do versículo 27 ao 30, lemos: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias dos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Irmãos, antes do som dos símbolos, dos alaúdes e das harpas, antes mesmo dos 2 grandes coros circuncidarem a cidade, o texto que acabamos de ler revela que sem santidade não há culto verdadeiro ao Senhor. Dedicatória aqui, ou no hebraico Hanukkah, não é apenas a inauguração de um muro, é consagração pública, um culto solene, em que o povo e o espaço são separados para o Senhor. Primeiro, a entrega de vossas vidas. Primeiro, a santidade que começa na liderança. Depois, a santidade que se derrama para o povo. Alegria
Esperada nasce de uma obediência aprendida, porque aprendemos aqui que o povo, ao se santificar, ao se dedicar inteiramente ao Senhor, foi tomado por grande alegria. Aprendemos através desta verdade que sem santidade não há verdadeira alegria. A santidade que vem do Senhor também derrama alegria sobre o coração do seu povo. Note que o próprio texto sublinha a ordem da santificação pela forma verbal. Eles se purificaram, ministros, e purificaram o porto, o povo, as portas e o muro. Primeiro, o coração dos que servem, depois a assembleia e o espaço. E o que foi essa purificação? No Antigo Testamento, purificar envolvia consagração ritual e moral. Isso significa que havia lavagens e abstinências, aspersões com água e sangue para santificar pessoas e coisas, e um arrependimento real diante do Senhor. Os ministros da casa de Deus se colocam limpos, com coração sincero, sob o senhorio de Cristo. E é por isso que em nossa liturgia presbiteriana, começamos o culto confessando os nossos pecados. É necessário, antes de tudo, antes de adorarmos ao Senhor, antes de louvarmos o Teu santo nome, entregarmos os nossos corações de modo sincero e honesto diante de Deus. Orar para que o Espírito Santo nos lembre qualquer coisa, qualquer prática que esteja entre você e Deus. Por isso, antes de mais nada, a santidade é exigida do seu povo. Santidade não é só uma atividade que nos exige do começo do culto, mas santidade é uma atividade que nos exige a vida toda. A gente não confessa os pecados para adorar a Deus tão somente aqui na casa de Deus, mas a gente confessa os nossos pecados porque é isso que devemos fazer a nossa vida inteira, porque ainda pecamos, somos pecadores e devemos confessar e nos santificar diante de Deus todos os dias. Vemos assim a lógica do próprio Deus. Primeiro santo, depois culto solene, primeiro consagração e só depois celebração. A música boa e bíblica é bem-vinda sim, e o texto aqui a elogia, mas música sem pureza se torna barulho, se torna ruído diante de Deus. Com pureza, a música vira sinal do reino, catequese para o povo, memória viva de fidelidade ao Senhor. Antes dos coros contornarem a cidade, a santidade já havia circuncidado o coração do povo. Só então, após a santidade, Jerusalém está pronta para cantar. Como está o seu coração hoje? Como anda a saúde do seu coração? Hoje, eu peço aqui que você entregue o seu coração mais uma vez ao Senhor. Confesse o seu pecado escondido, a mágoa guardada e aquele hábito que tem adoecido a sua alma. Sem arrependimento verdadeiro, não há santidade do povo. Sem arrependimento verdadeiro, o culto aqui vira uma reunião qualquer. Com arrependimento verdadeiro, a sua vida vira um altar que Deus gosta de pregar. Como cultuar verdadeiramente ao Senhor, amada igreja? Vivam em santidade. Examinem vossos corações e entreguem-se completamente a Deus.
e Deus os abençoará. Como cultuar verdadeiramente ao nosso Deus? Há uma segunda verdade. E o texto nos diz: vivam em adoração. Do versículo 31 ao 42, lemos: Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Tetanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia diante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva um muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu, após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo, e desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo, os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Hananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam assim ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. Igreja amada, se vocês tiverem um pouco de paciência, por trás destes nomes difíceis, há uma verdade bíblica que Deus quer nos ensinar. Vivam em adoração. O texto nos conduz agora do preparo santo para a marcha do louvor. Agora é hora da festa, é hora da celebração, e Neemias faz subir o chefe de Judá sobre o muro, e organiza assim, então, 2 grandes coros que cantam ações de graças. A primeira procissão, sob a referência de Esdras, o escriba, segue pelo setor sul-leste. A segunda procissão, sob a liderança de Neemias, toma o rumo norte por um caminho mais longo e suave. Em lados opostos, a procissão circula a cidade como se Jerusalém fosse um povo, fosse um único instrumento a ser afinado por Deus. Que o Senhor afine as nossas vidas, assim como afinou Jerusalém. E não é apenas gente cantando, é memória do reinado de Davi na prática. Símbolos, harpas e liras, instrumentos famosos pelo uso do rei Davi, agora elevados sobre a muralha que o próprio povo edificou com lágrimas, suor e muita oração. Cada passo sobre aquelas pedras relembra o povo que onde eles pisam, a providência divina já esteve muito antes. Onde o povo de Deus pisa, as marcas dos pés de Jesus já estavam lá. A providência divina foi adiante do povo de Deus. E Esdras aqui representa a voz da Torá, a memória da palavra de Deus que reacendeu a aliança entre Deus e o seu povo. Neemias aqui representa a voz do cuidado público, a coragem que enfrentou oposição e organizou a obra. Quando a palavra de Deus e governo de Deus caminham e andam juntos, a cidade aprende a cantar com verdade e com unidade. Onde há rivalidade, amados irmãos, o coro se torna dissonante. Onde a verdadeira adoração,
as vozes do coral da igreja viram testemunho poderoso para a cidade. Onde há unidade, a igreja se torna som e louvor a Deus afinado aos ouvidos da cidade. Mas quando não há unidade, há desafinação, dissonância, barulho e ruído, mau testemunho para a cidade. Quando a igreja de Deus caminha sob a palavra, quando lideranças trabalham juntas, quando ministérios se submetem à regência do Evangelho e quando a nossa adoração se torna púlpito que Deus gosta de usar, a cidade inteira se torna liturgia que glorifica a Deus e santifica o homem. Amada igreja, vossas vidas são instrumentos de adoração ao nosso Deus ou mau testemunho e barulho para a cidade? Será que é possível que mesmo depois de anos de prática de igreja, o seu vizinho ainda ouça um som desafinado? Ou será que é possível que, depois de anos de relacionamento com o Senhor, você tenha sido afinado pelo próprio Deus, a fim de prestar bom louvor aos ouvidos do mundo? Que a sua adoração se veja e se ouça ao lado de fora do templo também, como serviço excelente e misericórdia aos mais vulneráveis. Que Cristo e seu Evangelho sejam o centro de suas vidas e que a nossa cidade de São Paulo seja cercada pelo louvor, do louvor de vossas vidas. Que aqui, na cidade de São Paulo, seja ouvido o louvor que vem da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. E o louvor que sobe ao trono de Deus, desça sobre a cidade de São Paulo com santidade e convite aos pecadores à adoração ao nosso Deus. Como cultuar verdadeiramente ao Senhor? Vivam em adoração. Como cultuar verdadeiramente ao Senhor? O texto, por fim, nos apresenta a terceira verdade. Vivam na alegria do Senhor. Como cultuar verdadeiramente ao Senhor? O Senhor não está preocupado apenas com a sua santidade, o Senhor não está preocupado apenas com a sua forma de adorar, mas o Senhor está preocupado com a sua alegria, amado irmão. Vivam na alegria do Senhor. No versículo 43 diz: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Depois de santidade e adoração, o texto lido nos indica a sequência dos resultados prováveis. Primeiro, sacrifício, depois a alegria dada por Deus e depois a alegria compartilhada por toda a família e, por fim, alegria que se transforma em testemunho público. Não é apenas gente feliz, é Deus alegrando o seu povo. É Deus fazendo com que o seu povo se alegre, apesar das dificuldades e desafios da vida. Considerando que, no hebraico, júbilo também é alegria, o versículo que acabamos de ler nos aponta e repete por 5 vezes a ideia de alegrar e alegria. E alegria não é um produto da técnica de comédia, alegria não é um produto de festas e baladas, alegria não é um fruto de carisma de palco, a alegria é dom que vem de Deus, a alegria é dado como uma graça, dom que desce sobre um povo que foi santificado, dom que desce sobre um povo que foi convidado a adorar.
e agora este povo se oferece em sacrifício. A ordem teológica aqui importa. Quando o coração e a nossa casa são consagrados a Deus, a alegria deixa de ser poeira e torna-se em rocha, firme, profunda e duradoura. A alegria que vem do Senhor vem e permanece em nossos corações. Os nossos corações são tomados pela alegria que alegra o nosso corpo, o nosso espírito. A alegria que vem de Deus também, ela não só alegra e é sinal da santidade e da adoração, mas a alegria que vem do nosso Deus também é um sinal público de testemunho ao Senhor, porque a própria natureza verdadeira da alegria é transbordar em louvor a Deus. Aquele que está alegre porque Deus o fez assim alegre, é aquele que sinaliza e evidencia o amor que Deus, o nosso Senhor, tem por nós, pelo seu povo. A alegria, portanto, é um elemento missiológico. O amor que é derramado pelo Senhor, então, transborda pelas nossas vidas e nos faz ver em gente simples, e nos faz ver em gente que antes não era amável, mas passa a ser amado, porque a alegria que vem do Senhor traz consigo o amor misericordioso do nosso Pai. É por isso que em Neemias, a cidade que antes era o opróbrio, antes que era uma vergonha, termina em júbilo que se ouve de longe. A alegria que é dom de Deus termina naturalmente em testemunho de vida. E a nossa satisfação no Senhor revela a sua grandeza. Amados irmãos, você tem vivido uma vida em alegria, uma vida que é fruto da santidade, de uma vida em adoração. Ninguém aguenta viver ao lado de gente amargurada. Ninguém aguenta viver ao lado de gente que só reclama, que só murmura, gente que não tem a alegria do Senhor em seu coração. Quando o mundo enxerga o crente que só reclama, que só murmura, que é só empecilho para a alegria, o mundo não consegue perceber o tamanho do nosso Deus. Todos aqueles que estão aqui e que já vivenciaram um velório podem afirmar: o velório do crente é diferente. Há alegria, há sorrisos. Eu lembro bem de um velório de um querido amigo, presbítero Maurício, onde haviam ali cerca de 2.500 pessoas. Eu não sabia que o presbítero Maurício foi tão amado assim. E o presbítero Maurício era um homem engraçado e brincalhão e vivia alegre no Senhor. Então o seu velório foi marcado pela alegria que vem de Deus. A gente contava piada, a gente ria, a gente lembrava das piadas do Maurício, a gente louvava a Deus, chorava de vez em quando, mas ria depois. A alegria que vem de Deus excede as lógicas, sobrepõe os sentimentos naturais. A alegria que vem de Deus é dom carregado com a santidade. É fruto de uma vida em adoração. Percebam, parem para refletir um pouco. Pensem aí em uma pessoa que é santa. Pensem aí numa pessoa que vive sua vida em adoração a Deus. Constatem como esta pessoa é alegre, como esta pessoa exala alegria. Percebam que a alegria é sinal e testemunho da grandeza de Deus sobre nossas vidas, do cuidado paternal, do amor imensurável de Deus. Mas a alegria também aponta para Cristo. Em Cristo, o perfeito sacrifício já foi oferecido. Por isso, a nossa alegria não
não depende de circunstâncias ideais, mas do Evangelho completo, do Evangelho consumado. A cruz garante que a alegria não seja a fuga da realidade do mundo, mas que a alegria seja a redenção do mundo. O Cristo ressuscitado garante que a alegria não seja momentânea, mas que a alegria seja eterna. Cristo nos garantiu uma alegria eterna. Você tem vivido uma alegria que testemunha os grandes feitos de Deus ao mundo, ou uma insatisfação que desonra a Deus diante do mundo? O Senhor nos ensina, por meio do capítulo 12 de Neemias, que a alegria verdadeira desce de Deus. Por isso, hoje peça a Ele, com todo o seu coração: Senhor, derrama sobre a minha vida a alegria. Faça da minha vida um testemunho alegre e visível, um sinal do teu reino. Amada igreja, contem milagres e contem milagres. Aquele que conta testemunhos, aquele que conta bênçãos, demonstra alegria ao mundo. O Senhor é bom, o Senhor é real, o Senhor tem feito, apesar da maldade do mundo, nossas vidas alegres. Poderíamos facilmente, após uma vida de intimidade com o Senhor, dizer que o Senhor, em algum momento, já nos contou alguma piada. Poderíamos, em algum momento, em nossa intimidade com o Senhor, afirmar que em algum momento já rimos com o nosso Deus. Eu não sei você, amado irmão, mas de vez em quando eu paro e fico rindo. O Senhor é um Deus alegre e deseja que o seu povo seja também um povo alegre neste mundo tão triste. O capítulo 12 de Neemias é um ensaio do dia em que o próprio Cristo consagrará de uma vez por todas a sua cidade e o seu povo. O cortejo que rodeou Jerusalém antecipa a procissão dos redimidos, que entrarão em Sião celestial. O júbilo que se ouve de longe aqui aponta para a glória eterna que coroará todos os santos que foram alcançados pela graça de Deus. Ali não haverá mais templo, porque o Senhor e o Cordeiro serão o nosso santuário. Ali a cidade não precisará de muros, porque a glória de Deus nos cercará. Ali toda a teologia do mundo se tornará de uma vez por todas doxologia, ou seja, glória e louvor perfeito ao nosso Deus. Jesus Cristo está voltando, amada igreja. Essa esperança não nos adormece, ela nos desperta. Agora, aqui no culto, é possível sentir um pouco do gostinho do céu. Das brincadeiras que eu mais amo de brincar com o Pedrinho, é uma nova, que ele a denominou de um pouquinho do céu. Pedrinho, no auge dos seus 2 anos e 3 meses, ama brincar de um pouquinho do céu. E é uma brincadeira antiga que consiste simplesmente na atitude de um pai inconsequente de pegar o seu filho e o jogar para o alto. Pedrinho tem quase 1 metro de altura, apesar de 2 anos e 3 meses. O pai tem 1,84 m. Imaginem a altura que o menino vai. E ele ama brincar de gostinho do céu. Ele a denominou assim. Eu acho tão bonito isso. O fato de que um pai pode empurrar o seu filho para o alto e lá no alto ele tocar o céu. Acho tão bonito essa analogia. Pedrinho ama brincar de gostinho do céu. O pai, amado,
hoje nos lança ao alto, para que hoje, no culto, no dia do Senhor, sintamos também o mesmo prazer e a alegria que o Pedrinho sente ao tocar o céu. O Senhor está nos jogando para que sintamos hoje o gostinho do céu, o pouquinho do céu. Mas chegará um dia em que Cristo voltará, em que Ele nos jogará mais uma vez, e uma vez por todas ao céu, e para sempre nos tomará. Chegará um dia em que nós não voltaremos, mas entraremos assim, portanto, no descanso que o Senhor nos preparou no céu. Cristo está voltando, Ele vem sem demora, então agora é hora que devemos viver uma vida em santidade, agora é hora que devemos viver uma vida inteira em adoração, agora é hora de abraçar a alegria que vem do Senhor. Cada domingo aqui é o ensaio do culto que não terá fim, até que a Nova Jerusalém desça e o amém definitivo de Deus envolva todo o seu povo. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor Jesus continue a levar a sua igreja a sentir um pouquinho do céu a cada domingo, até a volta de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus amável e Deus amoroso, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai, porque o Senhor, nesta manhã, nos convida a vivermos uma vida santa, a vivermos uma vida em adoração ao Teu nome, a vivermos uma vida que abraça a alegria que vem de Ti, Senhor. Pai Santo, não é fácil vivermos uma vida toda, inteiramente consagrada a Ti. Não é fácil dedicarmos toda a nossa casa, todos os nossos relacionamentos, todos os nossos tesouros, totalmente todos a Ti, Pai. Mas ajuda-nos, Pai, porque sabemos que o Teu Espírito Santo que foi derramado sobre nossas vidas, Pai, e que hoje nos colocou um sinal como um selo, Pai, tem nos guiado a vivermos uma vida de obediência, a vivermos uma vida de entrega, de rendição, de submissão total a Ti, Pai, que não haja nenhum espaço em nossos corações que o Senhor não possa dizer, é meu. Pai Santo, continua a exaltar o Teu nome através da vida do Teu povo. Continua, Senhor Deus, a abençoar a liderança da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, Pai. Continua a santificar a liderança, Pai. Continua a abençoar o Teu povo através da liderança, Pai. Que o Teu povo seja santificado por meio da boa palavra, Senhor Deus. Que o Teu povo, Senhor Deus, exale um louvor afinado, que honra e glorifica o Teu nome ao mundo, que o Teu povo viva uma vida de testemunho e sinal claro da Tua grandeza, Pai. Que a Tua alegria que nos domina e que nos toma e que nos faz gargalhar de vez em quando, Pai, seja uma alegria incorporada à nossa rotina do dia, Pai. Queremos sorrir mais ao Teu lado. Queremos nos alegrar mais ao Teu lado. Queremos contar mais testemunhos ao Teu lado. Por isso, usa-nos, Pai. Usa-nos, Pai, para sermos instrumentos e palco e púlpito que o Senhor gosta de pregar, Pai. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.